A mediunidade é a ponte que vincula a criatura humana ao mundo transcendental. Através dessa faculdade da alma, que o corpo reveste de células para decodificar as energias do mundo espiritual, o ser humano redescobre a imortalidade e penetra nos arcanos do infinito para poder viver desde hoje a plenitude na sua expressão mais complexa e usar as possibilidades mais amplas da autoiluminação. A mediunidade é um espaço de comunicabilidade entre dois extremos, e aquele que se coloca como ponte é o médium, seja da faculdade paranormal, viabilizando o fluxo entre os dois planos, seja aquela faculdade no sentido simbólico, no qual a pessoa viabiliza a ternura, consegue passar do divino o exercício da paciência para aquele que está em aflição, ou dentro da expressão da solidariedade, consegue ser a ponte para alcançar aquele que está no infortúnio. A mediunidade transforma-se assim num hífen de luz entre aquele que assume a posição de médium, no sentido ostensivo do termo, ou no sentido sutil, falando de Deus aos homens e permitindo que o bem, o belo e o bom se expresse de forma magnífica. Assim como o Criador nos deu, do ponto de vista biológico, 5 sentidos claros para que nós pudéssemos entrar em contato com o mundo, com o universo e com as pessoas, Ele também nos deu um sentido espiritual, que se desdobra em vários outros, em miríades de outros sentidos, mas que nós podemos reunir com um nome: mediunidade. Mediunidade é aquele sentido da alma que a capacita a entrar em contato com outras almas, com outros seres. A mediunidade é a ponte que liga o mundo material ao mundo espiritual. A mediunidade é algo que está presente na criatura humana, na vida humana. Entendemos pela mediunidade esta possibilidade de que os dois planos da vida possam estar em contato. Na verdade, nós participamos de uma sociedade que vai além dos nossos companheiros, igualmente a nós, pertencentes à vida material, habitando corpos físicos. Vivemos como criaturas interassistenciais, as do lado de cá com o corpo físico e as do lado de lá sem o corpo físico. A mediunidade seria, pois, uma grande ponte, um canal para que essas duas comunidades possam estar se comunicando, possam estar se falando, possam estar agindo uma sobre a outra. A mediunidade, em especial praticada por amor e com Jesus, é o canal também de iluminação e de certeza na imortalidade da alma. O intercâmbio entre a humanidade encarnada e a desencarnada é tratada pelo Espiritismo com o nome de mediunidade. Assim, nós somos médiuns em gradações e intensidades diferentes. Os espíritos estão em toda parte e acionam alguns médiuns de acordo com as condições que propiciam a eles, porque o telefone toca de lá para cá. Mediunidade é uma faculdade psíquica do ser humano. Todas as criaturas humanas, elas possuem mediunidade. É uma faculdade que é do espírito, tanto que a pessoa, quando desencarna, ela continua com a faculdade. Entretanto, ela se desenvolve, ela progride, como tudo na vida. Daí nós encontramos médiuns com uma faculdade tão amplamente desenvolvida e outros com tão pouca que acreditam que não tenham.
mas todos somos médios. A mediunidade é uma ponte entre os dois mundos, é o que possibilita o contato entre o plano espiritual e o plano material e vice-versa. A mediunidade é um instrumento de evolução, é um trabalho que se faz em serviço do próximo e em benefício de nós mesmos. Médium é o medianeiro, é o intermediário, é uma ponte entre os dois planos da vida e, sobretudo, é um instrumento de Deus. Madre Teresa de Calcutá dizia que era um lápis na mão de Deus. Chico Xavier, o grande exemplo de médium, de homem de bem, é aquele que nós devemos seguir em termos do equilíbrio, da harmonia, da aplicação devida da faculdade em nome de Jesus. Você gostaria de ajudar a expandir o Espiritismo na TV? Então aí vai a dica. Você se torna sócio do Clube Amigos do Espiritismo e ajuda a levar a mensagem espírita a muito mais corações. Além de contribuir com este grande desafio, você ainda ganha brindes exclusivos. Uma revista que vira pôster e 2 DVDs todo mês na sua casa, com documentários, animações e videoaulas. Acesse www.amigosdoespiritismo.com.br, faça o seu cadastro e participe! Mediunidade é, acima de tudo, intercâmbio. É a possibilidade de se fazer ponte entre realidades distintas, embora essas realidades sejam mutantes. A mediunidade se expressa desde a fusão de elementos simples da natureza, por exemplo, o hidrogênio se associando com suas duas moléculas ao oxigênio e surgindo daí a água. Quando nós nos associamos às faixas superiores, a obra do bem se materializa. Nós temos expressões magnas da mediunidade. A flor é médium do perfume, o lixeiro é médium da saúde. Nós temos na doutrina espírita a mediunidade como um convite a buscar nas fontes superiores e mostrar Deus. Quando o espírito recebe a influência de um outro espírito, seja em que grau for, nós estamos diante de um médium ou de problema da mediunidade. A definição de Allan Kardec no Livro dos Médiuns é perfeita, porque todos nós somos médiuns, podemos sentir a influência de espíritos encarnados e desencarnados. Mediunidade é talento criativo da alma, poder de comunicação e de interpretação do espírito. É ela que une o mundo material e o mundo espiritual. Mediunidade é uma grande oportunidade de renovação para todos nós. E para os médiuns em si, uma oportunidade de serviço, porque através da mediunidade nós podemos nos colocar no trabalho com Jesus, desde que bem orientados. Então a mediunidade, além de ser essa faculdade que em si permite a comunicação entre os dois mundos de existência, é um campo de trabalho e que nos obriga à disciplina e a outras atitudes que vão favorecer o nosso próprio crescimento. Mediunidade pode ser conceituada de 2 formas. A primeira delas é pela manifestação da misericórdia de Deus, que oferece a cada um de nós uma janela do corpo físico que se comunica com o corpo, com o mundo espiritual. Nesse conceito, a mediunidade é a ponte
que nos liga, nós encarnados, com aqueles que estão do outro lado da vida. E a partir dessa ponte, dessa janela, as dores das saudades dos que foram são diminuídas, são minoradas. E, num segundo conceito, a mediunidade é a grande oportunidade que a misericórdia de Deus nos dá para que nós, portadores de mediunidade de qualquer forma, em qualquer intensidade, possamos exercitar o autoconhecimento, a autodoação. Logo, o conceito de mediunidade nessa segunda visão é o primeiro exercício de aprendizado, de crescimento, de autoconhecimento, dado pela misericórdia de Deus. Mediunidade é canal de vida, é trânsito e comunicação entre os dois planos da vida, entre seres, consciências, que se afinizam numa sintonia comum. É fonte de bênçãos para a humanidade, porque a partir dela vertem do alto as informações, as orientações precisas a respeito da nossa natureza, da natureza do mundo espiritual e também da interação entre o plano físico e a vida maior. Mediunidade, essa faculdade histórica, que ela não é inventada pela doutrina espírita, de conversar entre os dois planos, pelo menos, vamos ficar só em dois, do mundo material e do mundo imaterial. A certeza de que a vida continua e a tranquilidade de que zelam por nós. E a mediunidade é a forma daqueles que nós amamos, que já partiram antes da gente, nos lembrar que estão vivos e de que, ou de qual é o sentido da vida efetiva, e a mediunidade nos permite compreender isso em toda a sua plenitude. Mediunidade é um potencial de estarmos estabelecendo uma comunicação com o plano maior da vida, na verdade, a verdadeira vida, como intermediários de o mundo físico e o mundo espiritual, na possibilidade de estarmos sintonizados de forma intuitiva com aqueles que nos querem bem, ao mesmo tempo captarmos a influência de todos aqueles que podem nos ajudar em nosso progresso moral e ainda a possibilidade de exercermos a caridade junto ao outro como mediadores do plano maior na vida terrena. A TVC está presente em toda parte, na Web TV, através do satélite, em seu celular, TV por assinatura e também nas redes sociais. Acompanhe a TVC também no blog, Twitter, Facebook, Orkut e YouTube. Agora o maior canal espírita possui acesso rápido, fácil e integrado. Todas essas páginas estão disponíveis em www.tvc.com, no lado esquerdo, na parte inferior do site. Além de ficar por dentro de tudo que acontece na sua TV Espírita, você ainda pode deixar o seu recado e dar sugestões para que a TVC continue crescendo. Não fique fora dessa. Participe! A mediunidade, como o nome diz, é meio, é instrumento. Há quem diga que quando Jesus falou com Pedro, tu és pedra, ele estava querendo dizer que o templo que se ergueria de Pedro não era pedra, era mediunidade. Os escritos antigos dão conta que mediunidade seria onde se assentaria a igreja do futuro, ou o ensinamento do futuro, ou templo do futuro. É esse ponto de ligação entre o mundo encarnado e o mundo desencarnado, a expressão e a expansão da consciência cósmica da criatura humana em busca do seu Criador. Mediunidade é aquela faculdade que nos permite entrar em contato, já que é ser médium, com o plano espiritual
E é uma bendita oportunidade de trabalho, porque não nos enganemos. A mediunidade, ela é uma ferramenta preciosa para ser utilizada para o bem. E não apenas para o bem dos irmãos encarnados e desencarnados, mas principalmente uma ferramenta que reverte em benefício para nós, médiuns. Mediunidade está no campo da comunicação. É, em realidade, um canal de comunicação entre dois planos de vida, porque a mediunidade ela existe aqui entre nós os encarnados e os desencarnados, mas existe também no mundo espiritual. A mediunidade ela é um canal de comunicação entre dois planos de vida, portanto. É um instrumento de trabalho para nós e é também um instrumento de conhecimento, para que nós tenhamos notícias, informações da realidade espiritual que nos aguarda quando nós deixamos o corpo físico. Mediunidade, caminho para a redenção, segundo a médium Ivone Pereira. A mediunidade vem para as almas que cometeram crimes graves e que pedem a Deus a oportunidade de se soerguerem, podendo ajudar a muitas pessoas. A mediunidade é esta faculdade psicofísica que nos permite nos tornar seres interdimensionais. A mediunidade permite com que vivamos em dimensões diferentes ao mesmo tempo. Estando no corpo físico, nos mantenhamos conectados ao plano espiritual. Estamos em desdobramento da personalidade ao longo do sono corporal, nos projetamos além do corpo, fazendo contato e trazendo as memórias espirituais desse estado sonambúlico durante o sono. A mediunidade, portanto, é essa faculdade luminosa que permite ao ser, utilizando-a a serviço do amor, libertar-se dos seus karmas destrutivos, libertar-se das suas memórias menos construtivas do passado. A mediunidade é luz na consciência e interconexão cósmica com o mundo espiritual, desde que utilizada conforme os preceitos ensinados por Jesus na sua ética sublime do amor. A mediunidade é o atributo que permite ao espírito compartilhar com outros o seu pensamento, os seus sentimentos, a expressar-se como manifestação da organização do homem, a manifestar-se nos mundos dos espíritos ou da humanidade terrena como veículo de comunicação entre dois planos, de modo que as criaturas em espaços diferentes possam manter pela afinidade e sintonia o recurso da comunicação. Allan Kardec define a mediunidade como um atributo pertencente a todos os homens, a refletir na organização física a possibilidade de perceber e de manifestar a influência dos espíritos. Mediunidade hoje é uma bênção na minha vida e um instrumento para toda a humanidade de grandes revelações. Mas pode ser, para alguns, quando não compreendida, um instrumento de grandes provações. A mediunidade, ela é uma tarefa que Jesus nos permite para que nós possamos interagir com o plano espiritual, e ela deve ser sempre relacionada a uma prestação de serviço às entidades necessitadas, principalmente.
ponte para alcançar aquele que está no infortúnio. A mediunidade transforma-se assim num hífen de luz entre aquele que assume a posição de médium, no sentido ostensivo do termo, ou no sentido sutil, falando de Deus aos homens e permitindo que o bem, o belo e o bom se expresse de forma magnífica. A mediunidade é a ponte que vincula a criatura humana ao mundo transcendental. Através dessa faculdade da alma, que o corpo reveste de células para decodificar as energias do mundo espiritual, o ser humano redescobre a imortalidade e penetra nos arcanos do infinito para poder viver desde hoje a plenitude da sua expressão mais complexa e usar as possibilidades mais amplas da autoiluminação. A mediunidade é um espaço de comunicabilidade entre dois extremos, e aquele que se coloca como ponte é o médium, seja da faculdade paranormal, viabilizando o fluxo entre os dois planos, seja aquela faculdade no sentido simbólico, no qual a pessoa viabiliza a ternura, consegue passar do divino o exercício da paciência para aquele que está em aflição, ou dentro da expressão da solidariedade, consegue ser